Para agora de se candidatar para qualquer vaga de UX, primeiro assiste esse vídeo. Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se você é novo por aqui, o meu nome é Álvaro. Neste canal é o nosso espaço onde a gente conversa sobre UX design e carreira. Então se você tá nesse mundo de UX, se você tá nesse mundo de tecnologia, você quer aprender mais, você quer crescer na sua carreira, pode ter certeza que esse aqui é o seu canal. Vamos fazer um trato? Eu te ajudo com esse vídeo, você me ajuda fazendo uma coisa super simples. Deixa o like aqui e já comenta quais os próximos vídeos você quer ver aqui no canal. Quais são as suas dúvidas principais e aonde você quer aprender. Não é segredo para ninguém que o mundo de UX está cada vez mais concorrido. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, vou até deixar o card aqui em cima, sobre a bolha de UX, o que está acontecendo com as vagas e por que está tão complicado conseguir uma vaga assim. Mas existe um erro muito comum que eu estou vendo em muitas pessoas quando elas se candidatam para vagas de UX design. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, quais são os erros que você pode estar cometendo na hora de se candidatar para uma vaga de UX. Eu sei muito bem que nessa fase inicial é bem complicado e bate aquele desespero. A gente quer encontrar uma vaga de UX design sim ou sim. E é aí que muitas vezes vocês erram. Como vocês sabem, além da empresa que eu trabalho, eu faço alguns trabalhos de mentoria e consultoria para algumas empresas, principalmente na parte de recrutamento e seleção. Muitas empresas vêm até mim, elas falam: Álvaro, a gente precisa de um designer com esse perfil. Você consegue ajudar a gente a encontrar? E essa é parte do meu trabalho. E o que eu tô falando aqui? Muitas vezes a gente coloca vagas no LinkedIn, a gente coloca vagas em plataformas, né, para vocês aí se candidatarem. E o que acontece muitas vezes é as pessoas elas se candidatam sem nem saber exatamente se elas têm as habilidades que estão sendo pedidas ali. E isso é um erro muito comum e pode ser muito perigoso. Eu vou explicar para vocês mais lá no final do vídeo quais os problemas que isso pode gerar. O que eu recomendo para vocês é o seguinte: vamos imaginar que você está procurando aí a sua primeira ou a sua segunda vaga e é óbvio que você já não tem tanta experiência assim e todo mundo sabe disso. Só que não vale a pena você se candidatar, por exemplo, para uma vaga de senior designer, uma vaga que está pedindo aí seus 6, 7 ou mais anos de experiência, porque você sabe que você já não tem esse tempo de experiência. Essa é uma das principais dicas, tá? Não só relacionado ao tempo de experiência, mas também relacionado ao que a vaga está pedindo. O que eu tô querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente coloca uma vaga lá e a gente pede às vezes experiência em um determinado tipo de produto ou experiência em um determinado mercado e os profissionais eles não têm essa experiência, eles não têm experiência nesse produto, eles não têm experiência nesse mercado e eles acabam se candidatando. Por que eu tô falando isso e por que é tão importante vocês lerem a vaga primeiro, leiam o job description primeiro antes de se candidatar para qualquer vaga? Por que eu tô falando isso? Primeiro de tudo, é óbvio, para aumentar as chances, né, de vocês serem chamados aí para o início do processo seletivo. É muito importante vocês entenderem e verem se a vaga se encaixa com o perfil de vocês. E o segundo ponto, que é um ponto muito importante e que poucas empresas falam isso, o que acontece muitas vezes é, imagina que a empresa X publicou uma vaga para UX designer com 6 anos de experiência e você tem 1 ano de experiência. Você vai lá e você se candidata para essa vaga de UX designer que pede muito tempo de experiência. É óbvio que você não vai ser chamado, correto? Correto. E o que acontece depois disso? Algumas empresas, elas têm uma espécie de sistema, e aí não é nem só um sistema, é a política da empresa de uma maneira geral, que funciona da seguinte maneira: uma vez que você se candidatou para uma vaga, você não pode se candidatar, ou na verdade, você pode até se candidatar para alguma vaga dentro dessa empresa posteriormente, mas automaticamente você já vai ser rejeitado. O que eu tô querendo dizer com isso? Para recapitular, você aplicou para uma vaga que pedia 6 anos de experiência, você tem 1 ano de experiência, óbvio, você foi negado. Se daqui 3 meses, por exemplo, imagina que eles abrem uma nova vaga e você se encaixa nessa vaga. Eles estão pedindo para um profissional de 1 ano de experiência. Beleza, você se encaixa. Por mais que você seja o profissional correto para essa vaga, que você atenda ali todos os requisitos da vaga, tudo que a vaga está pedindo, você vai ser automaticamente negado por esse sistema ou por essa política que existe dentro da empresa, que eles acreditam que se você se candidatou em uma vaga, se você se candidatou para uma vaga dentro dessa empresa e no período de 1 ano é impossível, ou eles imaginam que é impossível você conseguir alcançar
alcançar todos os objetivos que essa empresa pede, independente da vaga que você aplica, você vai ser negado automaticamente. E é por isso que eu falo, até estava conversando esses dias com alguns de vocês no Instagram, sobre a importância de vocês se candidatarem para a vaga correta. É muito importante vocês, de fato, personalizarem essa sua candidatura. Eu não estou falando aqui que toda vez que vocês forem se candidatar para uma vaga, vocês precisam criar um currículo novo. Não é isso, mas sim é importante vocês terem currículos diferentes onde você vai aplicar para vagas diferentes. Vamos imaginar que você está aplicando para uma vaga muito mais corporativa, que você está aplicando para um banco, que você está aplicando para uma empresa de seguros, por exemplo. Você precisa demonstrar outras habilidades que você tem do que em uma vaga para uma startup. Muitas vezes, quando você está trabalhando em uma grande corporação, você vai ter um job description, você vai ter ali o seu trabalho do dia a dia, ele vai ser muito bem afinado, ele vai ser muito bem focado em algo específico, enquanto, por exemplo, quando você se candidatar para uma vaga em uma startup, talvez você tenha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é importante vocês planejarem a hora que vocês forem se candidatar para uma vaga e a partir daí vocês conseguirem mandar o currículo correto. A gente não está nem falando aqui de carta de apresentação, porque é muito importante vocês sim gerarem, vocês criarem uma carta de apresentação para cada empresa que vocês forem aplicar, explicando o porquê você acha que você se encaixa naquela empresa. Vamos dar um exemplo aqui bem legal, é um exemplo da vida real. Alguns anos atrás, vocês sabem, eu trabalhava por uma startup que é relacionada ao mundo de esportes. Então, o que eu fiz? Na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa que eu pratico relativamente bastante esporte e eu fiz questão de colocar isso na minha carta de apresentação para as pessoas entenderem e verem que eu estava de fato conectado com o produto, conectado com o propósito da empresa. É óbvio que se você for aplicar, sei lá, para uma empresa de seguros, para um banco, talvez você não tenha essa conexão, mas é importante você tentar criar alguma ponte entre a sua posição atual, as coisas que você faz, a sua experiência com a empresa que você está se candidatando. Por isso é importante vocês sempre mandarem uma carta de apresentação. Se às vezes vocês forem aplicar e é através de um sistema e só tem um campo ali para você fazer o upload do seu currículo, a primeira página do seu currículo ela já deve ser essa carta de apresentação. E é muito importante vocês revisarem o que vocês estão mandando, principalmente quando você está se candidatando ativamente. Porque, e vou compartilhar uma experiência pessoal, algum tempo atrás eu mandei uma carta de apresentação para uma empresa. Essa carta de apresentação que eu mandei para essa específica empresa, na verdade, eu já tinha mandado para uma outra empresa. O que eu tô querendo dizer? Eu falei, oi, empresa X, enquanto na verdade era a empresa Y. Tô aqui mostrando para vocês que todos cometem erros e é normal e é importante a gente aprender com esses erros e tomar sempre muito cuidado. Nomeie os arquivos da maneira correta para você não se perder e até para mostrar que você é de fato um profissional. Eu, por exemplo, nessa vaga que eu me candidatei, eu mandei a carta de apresentação errada, eu fui pro processo seletivo e não fui selecionado, mas até a entrevistadora falou, olha, sua carta de apresentação estava errada, tá? Ela estava aqui para outra empresa. Não sei se foi por isso, mas honestamente pode sim ter contribuído para eu ter sido negado nesse processo seletivo. Então, são pequenos detalhes que é o que eu sempre falo para vocês. São nos pequenos detalhes que você consegue ganhar ou perder quando você se candidata para uma vaga. Eu entendo que nesse momento a gente está desesperado quando você está querendo a sua primeira vaga. Você simplesmente sai dando aplicar, candidatar-se em todas as vagas que você vê no LinkedIn, em todas as outras plataformas que tem aí, mas esse pode ser também um problema, pode ser o que esteja causando você receber tantas respostas negativas. Então tenha calma, a gente sabe que buscar um trabalho é um trabalho e se dedique de fato como se fosse um trabalho e não entre nesse modo de desespero que é muito comum de acontecer. Leia a descrição da vaga, crie uma carta de apresentação para aquela vaga, veja se o currículo que você tem é exatamente o que a vaga está pedindo. Talvez seja interessante você fazer uma ou duas versões de currículo aí para você já ter mais ou menos preparado, uma versão de currículo mais para startup, outra versão de currículo mais para empresas tradicionais e a partir daí você já ir se candidatando para as vagas e vai aumentar muito a chance de você ser contratado. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida sobre processos seletivos? Tem alguma dúvida sobre como se candidatar? Como que se porta em uma entrevista ou qualquer outra dúvida relacionada ao mundo de UX, pô, deixa aqui que assim você me ajuda a te ajudar. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!